Minha esposa e eu começamos um negócio diferente há alguns meses. Compramos 3 terrenos enormes em uma área e em um deles havia uma construção mal acabada que era perfeita para o restaurante/bar que queríamos fazer, com um enorme estacionamento na frente e uma grande área de jantar que dava para uma floresta. Só tínhamos um problema: nossos vizinhos estavam mortos. O que quero dizer com isso é que começamos nosso negócio próximo a um cemitério. Provavelmente é por isso que os terrenos eram tão baratos. A princípio, minha esposa não gostou muito da ideia, mas eu a convenci de que valia a pena o risco. E valeu, de certo modo. Minha esposa fez os melhores hambúrgueres de carne de porco desfiado que você poderia imaginar, junto com uma porção de batata rústica, Coca-Cola e doces. Em um mês, tivemos que contratar mais pessoas para atender a demanda. O pai dela recomendou que criássemos alguns porcos nos fundos da propriedade. Ele disse que seria uma boa ideia usar a carne deles em nossos hambúrgueres e dessa forma diminuir nosso custo com a carne. De qualquer modo, também poderíamos vendê-los se decidirmos que seria coisa demais para lidar. Certamente não achei uma má ideia. Então comprei 10 porcos. Construímos uma área cercada no restante dos terrenos e fiquei feliz que os porcos tinham espaço suficiente para passear. Mas depois de um tempo, em um fatídico dia, fui alimentar os porcos antes de abrir a hamburgueria e notei que um deles havia desaparecido. Não tive tempo de procurar, porque queria alimentá-los e abrir antes do horário do jantar. Durante o resto da noite, não consegui parar de pensar no nosso porco desaparecido. Aconteceu alguma coisa? Minha esposa perguntou quando estávamos fechando. Tudo bem, eu falei. Por favor, não fica brava, mas... um de nossos porcos... Fiz uma pausa. Desapareceu. Não tenho certeza para onde foi. Terminei dizendo. Provavelmente foi para a floresta. Pare de se preocupar com isso. Ela disse, sem ficar nem um pouco brava. Sim, você tá certa. Ele provavelmente está vagando em algum lugar da floresta. Falei. Eu gostaria de ter contado isso a ela antes. Fiquei preocupado a noite toda e estraguei os pedidos de algumas pessoas, que felizmente não ficaram muito chateadas. No dia seguinte, fui alimentar os porcos antes de abrir para o almoço. Só que dessa vez, restavam só 8 deles. Tive tempo suficiente para dar uma olhada na área. Tinha que ter alguma maneira deles estarem escapando. E tinha. Encontrei um buraco debaixo da cerca, perto da floresta. Minha esposa estava certa. Eles realmente estavam fugindo para lá. Fiz uma gambiarra com alguns pedaços de madeira quebrados para tapar o buraco e voltei para abrir o restaurante. Durante o resto da noite, fiquei aliviado em saber o que aconteceu com os porcos desaparecidos. Mas não vou mentir, fiquei um tanto amargurado por ter perdido 2 porcos que me custaram caro. Nos dias seguintes, as coisas voltaram ao normal. Eu saía, alimentava os porcos antes de abrir, cuidava do restaurante, enquanto minha esposa cuidava da cozinha e depois voltávamos para casa. Na quinta-feira seguinte, recebi algumas reclamações de clientes sobre um cheiro podre vindo da área onde os porcos ficavam. Naquela noite, estávamos um pouco lentos e não reparamos isso. Então, enquanto fomos fechar, fui descobrir qual era o problema. E com certeza os clientes estavam certos. Senti um cheiro de algo podre, algo pútrido, vindo da floresta. Eu tinha uma lanterna comigo e caminhei em direção à barreira apressada que fiz. O fedor ficava cada vez mais forte à medida que me aproximava dela. A gambiarra que fiz havia sumido. Aproximei-me cada vez mais do buraco
porque ouvi um enxame de moscas e o fedor era mais forte ali do que em qualquer outro lugar. Fiquei ao lado do buraco e apontei minha lanterna para dentro dele. Lá havia uma cabeça em decomposição. Metade havia sido comida até os ossos, enquanto a outra metade ainda tinha carne que estava sendo comida por vermes. Moscas voavam ao redor e algumas delas andavam em cima dos restos da carne. Que merda! Eu sussurrei. Que eu vou fazer com isso? Só sei que preciso fazer alguma coisa rápido antes que alguém perceba. Voltei ao restaurante para procurar algum tipo de ferramenta de jardinagem e assim cavar um pouco de terra para cobrir a cabeça e também pegar algum tipo de máscara por causa do fedor. Voltei com uma espátula e uma máscara no rosto e tentei às pressas cobrir a cabeça decepada. Não tive coragem de contar isso para minha esposa ou para qualquer pessoa próxima. Se a notícia disso se espalhasse, então o nosso negócio, o nosso sonho, estaria acabado. Tá tudo bem? Você demorou um pouco, minha esposa disse, me esperando na frente do restaurante. Sim, tá tudo bem. Vamos, falei, querendo ir embora o mais rápido possível. Tem certeza? Você parece tão pálido. Ela fez uma pausa. Estou bem, vamos, falei. Ela fez careta de dúvida. Acho que nunca a vi fazer isso. Entramos no carro e voltamos para casa. Em todo o caminho para casa, minha esposa não disse uma palavra. Na noite seguinte, fui alimentar os porcos mais cedo do que de costume, porque sabia que nesse dia estaríamos muito ocupados. Depois de alimentá-los, fui até onde cobri o crânio. Estava tudo intacto, graças a Deus, mas ainda não me sentia aliviado. Não, até que passasse algum tempo sem que aquilo fosse descoberto. Uma semana se passou e novamente cheguei uma hora mais cedo para alimentar os porcos e me preparar para o turno da noite de sexta-feira. Ao entrar no estacionamento, vi viaturas e 2 policiais conversando em frente à entrada. Ah, merda! Tenho que manter minha compostura. Se me virem nervoso, vão ficar desconfiados. Pensei na hora. Boa tarde, senhores. Como vocês estão? Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Falei, olhando incrédulo para 2 dos meus porcos desaparecidos, mortos no chão. Abatemos esses porcos ontem de manhã no cemitério. Tava tendo um enterro lá e uma das pessoas presentes desmaiou quando viu os porcos destruindo o túmulo de outra pessoa, falou o policial. Acabei não ouvindo por uns 2 minutos o que o policial falou. Foi algo sobre fazer perguntas às pessoas, obter pistas, investigar e blá blá blá. Quando voltei do pequeno transe, ouvi ele falar. Você se importa se dermos uma olhada nos seus terrenos aí? Um deles perguntou. Aparentemente você tem alguns porcos aí, né? Não, falei. Foi um não que saiu quase imediatamente. Se eles vissem o buraco no chão, ainda mais com uma cabeça lá dentro, tudo estaria acabado para mim. Ah, tudo bem. A gente não tem mandado para entrar aí, mas se tivéssemos com certeza entraríamos. Os 2 se entreolharam. Bem, tenha uma boa noite e continuaremos perguntando por aí, um dos policiais disse. Assim que todas as viaturas saíram, corri para o cercado dos porcos. 0. Não tinha mais nenhum deles. Todos se foram. Eu não tive tempo para tentar descobrir onde diabos estavam todos os porcos. A pequena conversa com o policial tirou todo o tempo que eu tinha entre alimentar os porcos e abrir o restaurante, e eu já estava atrasado. Minha esposa chegou, os funcionários também, e todos nos preparamos para trabalhar. Do horário do jantar até a meia-noite, centenas de pessoas compareceram. Eu estava servindo bebidas, minha esposa produzindo uma quantidade insondável de hambúrgueres e acompanhamentos, e os garçons
tentavam apaziguar os clientes irritados que esperavam há mais de 30 minutos pela abertura da comanda da mesa. Pedido após pedido e bebida após bebida, vi os ponteiros das horas e minutos do relógio girarem enquanto os rostos da multidão começavam a se confundir na noite. Ninguém, nem minha esposa, percebeu que eu estava agindo de forma diferente e ninguém perguntou por que os porcos desapareceram. Senti que talvez pudesse passar o resto da noite sem explicar nada a ninguém. Até que ouvi um grito, vindo do lado de fora. Dezenas de pessoas invadiram o interior do restaurante, muitas delas olhando para trás enquanto caminhavam. Terminei de preparar a bebida para um cliente que estava sentado e saí rapidamente. O restaurante todo ficou em silêncio. Saí para o lado de fora e meu coração afundou. Os porcos voltaram, mas com coisas na boca. Alguns deles estavam roendo um braço perto de uma das mesas externas. Outros estavam perto do buraco debaixo da cerca perto da floresta. Eles, provavelmente, estavam comendo outras partes do corpo que encontraram no cemitério. Fiquei tonto e algumas pessoas tiveram que me segurar para me ajudar a manter o equilíbrio. Ouvi sirenes ao longe e olhei para trás. Vi pessoas saindo do restaurante para se reunir no estacionamento. Alguns clientes ficaram histéricos e outros correram direto para a escuridão, provavelmente para vomitar. E não havia nada que eu pudesse fazer. Eu sei que o departamento de polícia provavelmente terá um mandado para revistar meus terrenos e restaurante. Eu sei que meu negócio está arruinado. Eu sei que nossa reputação está manchada. Mas o que eu não sei é onde estão os restos dos porcos. Alguns deles estão na propriedade, mas outros ainda estão desaparecidos ou perambulando pela floresta. Alguns até nós já transformamos em carne para nossos hambúrgueres. Outros podem estar por aí, simplesmente comendo os restos mortais do cemitério. Até a próxima. Obrigado.